Atos 12, a partir do versículo 1. Minha versão é NAA. Eu gosto dessa versão, NAA. HB é ligeira ali, ó. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-os na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Deus seja louvado. O Senhor colocou essa passagem em meu coração. Já faz dias que o Senhor tem me despertado. E para nós entendermos um pouco aqui, o contexto diz que aqui começa a perseguição aos primeiros cristãos. Autoridades já tinham matado Jesus, já tinham matado Estevão, já tinham matado Tiago. Agora essas mesmas autoridades começam, a intenção deles é fazer outro assassinato, que era o de Pedro. E Deus falou para mim, ao meu coração: nem tudo que a terra aplaude, os céus aplaudem. Aleluias. Nem tudo que a terra aplaude, os céus aplaudem. Enquanto os judeus aplaudiam a prisão de Pedro, o céu estava reprovando aquela prisão. Aleluias. Porque Herodes fazia aquilo que agradava o coração do povo. Aleluias. E o texto diz que a intenção do homem para Pedro era fazer o mesmo que fizeram com Jesus. Era a morte. Mas não era a intenção de Deus. Aleluias. Não era a intenção de Deus. E Deus está falando conosco. Por Satanás, eu e você já estaríamos mortos. Aleluias. Por Satanás, o teu ministério já estava enterrado. Aleluias. Pelos médicos, pelos exames, pelos problemas de saúde que você enfrenta, você já era para estar na cama. Nem a obra você era para estar fazendo. Mas Deus te diz nessa noite, aleluias, quem te sustenta é o céu. Aleluias. Quem te sustenta é o céu. Quem me sustenta, quem te sustenta é os céus. Aleluias. Quem te sustenta, diz o Senhor, sou eu. Aleluias, você crê nisso? Aleluias. Atos 12, 5 diz: e assim Pedro estava guardado na prisão. Aleluias. Deus me guarda. Aleluias. Deus te guarda, irmão. Aleluias. Às vezes não é no lugar que nós imaginamos, mas Deus nos guarda. Pedro estava guardado dentro da prisão, oh glória. Aleluias. Mas Senhor, na prisão, aleluias, na prisão, o Senhor está me guardando, Senhor. Não poderia ser nas Ilhas Maldivas. Não poderia ser na Ilha Bela. Não poderia ser em Jeri, talvez. Não poderia ser nos melhores resorts, Senhor. Na prisão, o Senhor está me guardando, Senhor. E Deus é que sabe onde nos guarda. Deus é que sabe onde te guarda. Ah, é na prisão, Senhor, mas Deus está te guardando. É no vale da sombra da morte, mas Deus está te guardando. Aleluias. E a Bíblia diz que Deus guardou, aleluias, Pedro. A Bíblia diz também que Deus guardou Paulo na prisão para escrever cartas. Aleluias. A Bíblia diz que João foi guardado na prisão, na ilha de Patmos, para escrever revelações. Enquanto Herodes guardava Pedro para matar, Deus estava guardando para o livrar. Quem crê nisso? Deus está te guardando para te livrar. É Deus que está te guardando. Aleluias. Tem gente achando que está te impedindo. E Deus está falando, eu estou te guardando. Eu estou te guardando. Deus está dizendo nessa noite, eu estou te preservando. Eu estou te guardando. Eu estou te blindando da fúria de Satanás que quer tocar a tua vida. Aleluia. Tem portas, irmãos, que Deus fecha. Tem portas que
Deus fecha não é castigo, é proteção. Quem crê nisso? Tem dores que vêm, não é para nos matar. Tem dores que vêm, é para nos melhorar. Está doendo? E o Senhor está falando, eu estou te melhorando. Está doendo? E o Senhor está falando nessa noite, eu estou te melhorando. Aleluias. A Bíblia diz que o cárcere de Paulo produziu cartas. O isolamento de João produziu revelação. A prisão de Pedro produziu testemunho. E a nossa está produzindo o quê? O que está produzindo? Porque quando Deus quer guardar, quando Deus quer te guardar, o fogo não consome, a cova não mata, a prisão não segura e Herodes nenhum vai impedir de você e eu vivermos o propósito do Senhor. Você crê nisso? Oh, glória a Deus, a liberdade ao Espírito Santo. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio. Atos 12:5 diz: e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia alguma coisa. Mas havia o que, igreja? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. E Deus falou para mim: eu vou permitir pressões externas para gerar orações internas. Eu vou repetir: Deus vai permitir pressões externas para gerar dentro de nós orações internas. Aleluia. Porque se nós, igreja, não orarmos, quem é que vai orar? Se nós que somos igreja não orar, quem é que vai orar? Aleluia. O único ministério que Deus ainda clama, o Senhor falou para mim, é a oração. O único ministério que Deus ainda espera que nós pratiquemos é a oração. Ele diz: orar só quando você precisa. É isso? Não, orar só quando você precisa. É a palavra que Deus fala. É isso? Fala o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E o Senhor está clamando à igreja para nós orarmos sem cessar. Deus quer oração, Deus quer de mim, Deus quer de você, mais e mais e mais e mais e mais oração. Aleluia. Muitos de nós nunca vamos pregar, mas todos nós precisamos orar. Muitos de vocês não vão subir aqui em cima para pregar, mas todos vocês podem e devem orar. Aleluia. Muitos de vocês talvez não subam aqui para cantar, mas Deus espera que você ore. Aleluia. O ministério que Deus ainda clama é a oração. Aleluia. O ministério que Deus ainda pede à igreja é a oração. Eu vou repetir. O ministério que Deus ainda pede para a igreja é a oração. Aleluia. Jesus, ele repreendeu os discípulos. Ele não repreendeu porque eles não faziam a obra. Jesus repreendeu os discípulos, não repreendeu porque eles não faziam a obra. O Senhor não repreendeu porque eles não faziam a obra. Eles pregavam, eles batizavam, mas Jesus repreendeu os discípulos porque eles não oravam. Vocês não podem orar uma hora? Vocês não podem orar um momento? Aleluia. E nós talvez estejamos como esses discípulos. Essa palavra também é para mim. Deus falou para mim: filha, eu não quero mais nada de você. Eu quero a oração. Ora mais, você está orando pouco. Ora mais, igreja. Aleluia. As mais lindas orações nascem no momento de dor. Aleluia. Atos 16:25 diz: por volta da meia-noite. Atos 16:25 diz: por volta da meia-noite, Paulo é preso, e oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, porque eles estavam orando, porque eles estavam clamando
fechou a boca de Paulo e Silas, mas abriu um altar de oração dentro de uma cadeia. Não importa onde você está, o Senhor está falando com você. Talvez você esteja assistindo essa live. Não importa onde você está. Ah, Senhor, eu estou dentro de um leito do hospital. Deus está falando, ore. Não importa se você está dentro de uma prisão e o Senhor está falando com você, ore. Aleluias, ore. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado e Estevão orou. Atos 7:59 diz: enquanto apedrejavam, Estevão estava orando, dizendo, sabe o quê? Mata, Senhor, os meus inimigos. É isso? O que Estevão falou? Aleluias. Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhavam-se gritando bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Ele não sentiu ódio dos seus inimigos, porque Estevão estava orando. Nós não vamos sentir ódio de ninguém quando nós oramos. Aleluias. Deus seja louvado. Quem ora não sente dor. Quem ora não sente ódio no coração. Quem ora não sente ódio no coração, nem mágoa no coração. Quem ora não tem isso, porque a oração põe para fora. A oração põe para fora. E Deus está convidando a igreja para voltar a orar. Põe para fora. Põe para fora em oração aquilo que você está sentindo. Põe para fora em oração a tua dor. Coloca para fora em oração a tua dor, que eu, Senhor, vou te curar, igreja. Aleluias. Paulo, com espinho na carne, disse 3 vezes: eu orei ao Senhor. Tem dor que esse Deus tira. Tem dor que esse Deus tirar de nós, nós vamos parar de orar. Talvez é por isso que você está sentindo a dor, porque Deus quer de mim, de você, oração. Porque tem dores, se Deus arranca de nós, nós paramos de orar. Tem perseguição que se Deus tira de nós, nós paramos de orar. Tem lutas que se Deus tirar de nós, nós não oramos mais. Aleluias. Tem problemas que se Deus resolver, nós paramos de orar. Aleluias. Eu vou repetir. Todos nós queremos resolver problema. Todos nós. Senhor, resolve meus problemas. E o Senhor está falando, não vou resolver. Porque se eu resolver, tu para de orar. Se eu resolver, tu para de vir no culto. Aleluias. Tem portas que se Deus abrir, nós paramos de orar. Aleluias. E Deus falou comigo, irmãos. Se nós não orarmos mais, Deus nos trará dores, percas e lutos. Nós veremos muitos velórios se nós pararmos de orar. Aleluias. Deus está falando com a igreja. Eu, Senhor, mudarei os cultos. O Senhor está falando, eu, Senhor, mudarei os cultos da nação brasileira, porque eu quero que a igreja brasileira volte a orar, volte a jejuar, volte a chorar, volte a derramar suas lágrimas no altar. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluias. E Deus está perguntando para nós, estamos orando? Você e eu estamos orando? Ou nós não temos mais tempo para orar? Não temos mais tempo para orar. Irmãos, eu estava subindo ali em São João Clínico, eu estava indo para o curso. E o Senhor me deu uma repreensão tão pesada. Eu estava subindo para o curso e eu recebi numa mensagem no WhatsApp, 2 mensagens. Eu recebi uma mensagem do WhatsApp, era uma oração de um pastor chamado Pastor Amauri. Ele é amigo do Márcio, da gente, e ele estava orando por mim.
E aí eu recebi outro áudio no WhatsApp da mãe da Tatiane. E ela tinha uma palavra para mim. E eu estava muito agitada. Eu estava correndo, eu estava atrasada. Eu não abri. Quando eu estava subindo ali a ladeira, o Senhor me repreendeu. Filha, tu não tem mais tempo para mim? Filha, tu não tem mais tempo para abrir uma palavra do Senhor? Porque eu falo contigo? Tu não quer mais ouvir a palavra de ninguém? Eu falei, Senhor, me perdoe. Eu parei. Eu falei, me perdoe, Senhor. Me ajuda. Porque nós estamos vivendo numa geração que não temos tempo para ninguém. Nós não temos tempo para abrir uma mensagem no WhatsApp. Nós aceleramos. Nós não temos mais tempo para nada. Piorou para orar. E eu e o meu esposo, isso é para nós também, né, Márcio? Porque às vezes são tantos entretenimentos e nós paramos de orar. E o Senhor despertou o meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor despertou o meu lar e o Senhor quer despertar o teu lar também. Volte a orar. Volte a orar. Volte a fazer culto dentro da tua casa. Volte a cantar hino da harpa que você tanto gostava com a tua mãe. Volta a fazer. E aí eu voltei junto com meu esposo, graças a Deus. Mesmo que a gente chegue do culto, nós tiramos um tempinho lá, canta três louvores da harpa. A gente ora e vamos dormir. Porque se nós não fizermos isso, você sabe o que a gente faz? Celular. E nós estamos trocando o Senhor pelo celular. E Deus está perguntando para a igreja: está orando? Está orando, igreja? Ora mais. Aleluias. Deus seja louvado. A igreja, a Bíblia diz aqui que a igreja orava intensamente. Intensamente. Por que que a igreja orava intensamente? Quando a ameaça é maior, nós oramos intensamente. Quando nós estamos na mira do inferno, nós oramos intensamente. Quando nós estamos vivendo perseguição, nós oramos intensamente. Quando você está sobrecarregado de dívida, com cartão vermelho, nós oramos intensamente. E Deus está falando que vai espremer a igreja, para que nós possamos voltar a orar mais. Herodes já tinha matado Tiago. Para matar Pedro, era fichinha. E Deus está falando conosco. Tem coisas que só vai resolver com oração. Tem coisas que não adianta falar, não adianta brigar, não adianta bater, não adianta. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado: não adianta. Não adianta. Deus usou o pastor para falar isso comigo. Filha, ora. Tem coisas que não adianta. Só oração adianta. Aleluias. Só oração vai adiantar. Tem coisas que só oração move os céus. Só oração move os céus. Só oração vai mover os céus. Lucas 18:1 diz: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venham a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juízo iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se nós não orarmos de dia, se nós oramos de dia,
Deus escuta? Deus escuta. Imagine se nós orarmos o dia todo. Orar sempre. Orar cessantemente. Está lavando a louça? Vai orando. Está caminhando na rua? Vai orando. Tudo que você estiver fazendo, vai orando. E desligue esse celular. Vai orar. Aleluia. E Deus está falando, ora, filho. Imagina a pessoa do teu lado aí com fé. Ora. Ora, filho. Ora, filha. Eu quero te ver orando. Atos 16:6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. E a dormida de Pedro me ensina a confiar em Deus. Gente, meu Deus, eu fiquei olhando para esse texto. Como é que uma pessoa sabia que ele estava na fila do próximo sepultamento? Ele vai dormir. Será que nós confiamos em nossa oração ao ponto de nós irmos dormir? Será que eu e você confiamos na nossa oração ao ponto de falar assim, esta causa, não me preocupa mais, porque eu já entreguei em tuas mãos. Aleluia. Irmãos, Tiago, ele foi morto. E Pedro sabia que ele estava na próxima fila do próximo velório. E nós precisamos orar. Eu falo com muito temor, porque essa palavra é para mim também. Aleluia. Ore. Ore. Ore, igreja. Deus está convocando a igreja para orar mais. Deus vai mudar o cenário para nós orarmos mais. Deus mudará a liturgia para nós orarmos mais. Deus está mudando tudo ao nosso redor para nós orarmos mais. Se você orou a Deus por uma situação, o que nos resta fazer é o que Pedro fez. Vai dormir. Vai dormir. Aleluia. Eu orei pela minha filha. Estava passando uma luta com ela há 2 anos. Uma luta tremenda com a minha filha. E um certo dia, eu contei aqui no ciclo de oração o que aconteceu. Eu me estendi no chão. Eu me joguei no chão. E eu chorava, 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 chorava. Porque tem coisas que as minhas palavras não vão resolver. Tem coisas que as tuas palavras não têm poder nenhum. Mas a oração. Aí eu orei. Chorei, orei, chorei. Quando eu levantei, oh glória, Deus falou assim, filha, esta causa tu não chora mais. Essa causa, eu já resolvi. Aleluia. Você quer que Deus resolva a tua causa? E Deus está falando, ora ao Senhor Jesus. Pedro orou e entregou sua vida a Deus. E por este motivo ele dormiu. A Bíblia diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quem me sustenta, quem te sustenta é o Senhor. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao teu lado, deita, dorme, porque o Senhor te sustenta. Deita e dorme, porque é o Senhor que vai te sustentar. Aleluia. Há tempo de orar. Há tempo de orar, 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 orar. E este é o tempo. Este é o tempo. Há tempo que nós vamos parar de orar. Não é o tempo. Não é o tempo. Atos 12:7 diz: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Aleluia. O Senhor está falando comigo. Você não vai sair de qualquer jeito. Você não vai sair de qualquer jeito. Vai sair vestido, vai sair calçado, vai sair com honra dessa prisão.
assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão do ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Se nós orarmos, automaticamente as portas vão abrir. Senhor, nos ajuda a orar. Oh, Senhor, nos ajuda a orar mais, para que as portas se abrem, para que as cadeias se quebrem. Nos ajuda, Senhor. Aleluias. E saindo, enveredaram com uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda essa expectativa do povo judeu. E toda essa experiência só Pedro viu. Tem experiências que não é para contar para ninguém. Tem experiências que é só tua e eu. Tem experiências que é só de vocês dois. Eu vivi esses dias uma experiência que o Senhor falou: não conta não, filha, é coisa nossa. Eu clamava tanto ao Senhor por uma situação que me deixava muito triste. E um dia, no dia do meu aniversário, o Senhor me presenteou. E o Senhor falou: não conta não, é coisa nossa. Aleluias, porque tem testemunho que é só seu e de Deus. Tem visão que é só tua e de Deus. E Deus está falando: aleluias, a bênção será completa. Você crê nisso? A bênção será completa. Você sairá desta humilhação se nós orarmos mais. Aleluias, Deus seja louvado. Aleluias, Tiago estava na agenda de Deus para morrer, mas Pedro não. Você não. Fala para a pessoa: você não. Você não vai morrer até viver as promessas que eu tenho para ti. Aleluias, todas elas, de uma por uma, vão se cumprir, porque o Senhor vela pela sua palavra. E o Senhor está falando com a igreja: você não vai morrer. Você não, porque eu tenho plano para você. Ah, Pedro, você ainda vai pregar, você ainda vai salvar, você ainda vai viver grandes avivamentos. Aleluias. E Deus está falando conosco. Deus está falando: cancela o funeral, viu? Se você está me assistindo na live, cancela o funeral, que o anjo do livramento está chegando nessa noite na tua vida. Isso quer dizer que pode capotar o carro, pode ter laudo na mão, pode estar na mira do inferno, mas a tua morte não está na agenda do Senhor. A tua morte não está na agenda do Senhor. Aleluias. E eu já vou finalizar. Deus seja louvado, se coloque de pé. Eu queria trazer uma coisa rápida. Deus seja louvado. Você crê nessa palavra? Você vai prometer para o Senhor que você vai orar mais, que você vai largar o celular para orar mais, que você vai sair das redes sociais para orar mais. Sai das redes sociais e vai orar. Sai, sai. O Senhor está falando com a igreja: sai. Se nós queremos viver um verdadeiro avivamento, nós precisamos orar. Não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem lágrima. Não tem avivamento sem gemido. Se nós queremos ser a geração do verdadeiro avivamento, nós precisamos orar mais. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. O ministério vai estar louvando. Aplaude ao Senhor Jesus. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar
nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Vem me ajudar. sim, meu Pai, nós estamos diante da sua presença, Deus. Receba, Senhor Deus, a adoração da tua igreja. Obrigado por tua palavra, Deus. Sim, Deus. O vento balançou meu barco. Mestre, Mestre, estou à beira. estou à beira de um naufrágio. Mestre, Será, Senhor? será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto, Deus, Sinto na pele